Chame uma ambulância depressa! Eu não tive culpa. Yusuke Urameshi, 14 anos. Parece ser o herói da história, mas, de repente, infelizmente, morre. Quando estava para morrer, o rei Davi chama seu filho Salomão, o futuro rei, e diz suas últimas palavras: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Meus queridos heróis, a masculinidade é um aspecto imprescindível para os homens. Pode até parecer redundante dizer isso, mas nunca foi tão importante falarmos sobre a masculinidade. Hoje, com o levante maciço contra algo que, assim como a feminilidade, seria apenas uma expressão da natureza humana. Grupos vêm já há muito tempo tentando controlar a sociedade e Bertrand Russell, da escola de Frankfurt, certa vez falou, abre aspas, usando técnicas psicológicas para ensinar as crianças, seremos capazes de produzir a convicção de que a neve é preta, fecha aspas. Então, já é mais que conhecido por muitos que a cultura é usada para moldar esse tipo de convicção citada por Bertrand Russell, da escola de Frankfurt. E neste vídeo, queremos mostrar a vocês como a cultura pop também pode resgatar aspectos importantes da nossa realidade. Neste caso, a masculinidade. E vamos usar a obra Yu Yu Hakusho para salientar como é importante consumir boas obras. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais. Yu Yu Hakusho é uma série de mangá escrita e ilustrada pelo mangaka Yoshihiro Togashi. A série conta com 176 capítulos, que foram publicados originalmente na revista Weekly Shonen Jump, entre dezembro de 1990 e julho de 1994, e compilados em 19 volumes tankobon, pela editora Shueisha. O anime no Japão foi exibido entre 1992 a 1994. No Brasil, foi exibido pela extinta emissora Rede Manchete entre 1997 e 1998. Yusuke Urameshi é um protagonista diferente do que conhecemos até então. Ele é um delinquente, um cara que mata a aula, fuma e é politicamente incorreto. É branca, mas tá meio suja. Mas o aspecto mais fascinante no personagem é o respeito que ele impõe. Yusuke põe medo até em alguns professores, mesmo sendo um adolescente de 14 anos. Por quê? Porque ele é um monstro. Jordan Peterson fala sobre essa característica importante para os homens: ser um monstro. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Do you know the expression, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war? Right, exactly. That's exactly it. Yeah. And that's exactly right. And so when I tell young men that, they think, well, lots of them are competitive. They're low in agreeableness, because that's part of being competitive temperamentally. It's like, is there something wrong with being competitive? There's nothing wrong with it. There's something wrong with cheating. There's something wrong with being a tyrant. There's something wrong with winning unfairly. All of those things are bad. Because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. It's very helpful for people to hear that they should make themselves competent and dangerous and take their proper place in the world. Competent and dangerous? Why dangerous? Because it's the alternative to being weak. And weak is not good. The people who shoot up the high schools, they're weak. They're weak. How is it good to be dangerous? Because it makes you formidable. And life is a very difficult process. And it's not you're not prepared for it unless you have the capacity to be dangerous. But one thing I'm not getting, there's a big difference between letting people do something for themselves and saying men should be dangerous. By dangerous, that implies I should be ready to threaten someone, to hurt somebody. No, you should be capable of it. But that doesn't mean you should use it. There's nothing to you otherwise. Like if you're not a formidable force, there's no morality in your self-control. If you're incapable of violence, not being violent isn't a virtue. People who teach martial arts know this full well, right? If you learn a martial art, you learn to be dangerous, but simultaneously you learn to control it. Both of those come together. And the combination of that capacity for danger and the capacity for control is what brings about the virtue. Otherwise, you confuse weakness with moral virtue. I'm harmless, therefore I'm good. It's like, no, that isn't how it works. That isn't how it works at all.
If you're harmless, you're just weak. And if you're weak, you're not going to be good. You can't be, because it takes strength to be good. It's very difficult to be good. You should be a monster. Essa capacidade de se controlar, a virtude da fortaleza, da justiça, fazer o certo é o aspecto redentor de Yusuke. E em vários momentos da apresentação do personagem, nós vemos isso. E temos aqui uma personagem muito importante da obra, que é apresentada junto de Yusuke Urameshi. É a Keiko. Aqui, ela simboliza a figura feminina que eleva a masculina para este atingir grandes realizações. E sua relação com Yusuke é imprescindível para entendermos o arquétipo do protagonista, que é um herói, mas também é um monstro, como Jordan Peterson fala. Keiko é tão importante que está na capa tanto do volume 1 quanto do volume 2. Para quem apenas assistiu o anime, não viu as diversas aventuras de Yusuke ainda como um fantasma. Apesar da adaptação feita pelo estúdio Pierrot ser uma das melhores adaptações de anime que eu já assisti até hoje, sinto que retirar esses feitos do Yusuke diminuiu muito do aspecto heróico do protagonista nesta fase da obra. No mangá, Yusuke passa 17 capítulos para ressuscitar, e nesse meio tempo precisou provar que não era uma pessoa má como ele aparentava. E eis o ponto mais importante neste protagonista, que resgata o aspecto que estamos falando. O homem, via de regra, não pode aparentar ser inofensivo. Não há virtude nenhuma em parecer fraco. Yusuke, na primeira página do mangá, aparentemente está morto. Ele se sacrifica para salvar uma criança, e até o mundo espiritual foi pego de surpresa nessa ação de sacrifício de nosso herói. Veja bem, Yoshihiro Togashi mostra primeiro que nosso herói morreu, possivelmente salvando uma criança. A genialidade narrativa de Togashi permite que em apenas 2 páginas a gente consiga compreender facilmente do que se trata a situação. E, então, vamos a um flashback. No flashback, o fato de Yusuke Urameshi ser alguém que impõe medo até nos professores se entrelaça com vários momentos onde vemos que esse aspecto é uma qualidade e não um defeito. A relação dele com Keito é um desses aspectos. O momento que ele pede grana aos garotos que extorquiram outro usando seu nome é outro. E tem ainda o respeito que ele tem pelo professor Takenaka, que é uma figura verdadeira de autoridade, bem diferente dos outros professores corruptos, que são apenas sinalizadores de virtudes e moralistas baratos. Yusuke vem de uma família destruída. Sua mãe, Atsuko Urameshi, tem apenas 29 anos e aparenta ser tão casca-grossa quanto o filho, que percebe que é um fardo para sua mãe jovem. Não temos menção ao pai de Yusuke, que provavelmente deve ser alguém da máfia, já que a obra cita algumas vezes que a mãe de Yusuke tem alguns rolos com o pessoal da máfia. Por fim, a ação que prova que Yusuke é um herói, ou seja, um homem como tem que ser, é seu sacrifício para salvar um garoto que está prestes a morrer. Yusuke então é abordado por Botan, uma mensageira do mundo espiritual, que avisa a ele que ele poderá ressuscitar e também que ele morreu em vão e que o garoto que ele salvara sobreviveria de qualquer maneira. Algo que, apesar de ser um alívio cômico, ou seja, uma piada para aliviar a tensão, apenas deixa nosso protagonista mais interessante, porque ele realmente se preocupou com aquela criança e não se importa de ter morrido. Na sua cabeça, o mundo seria melhor sem ele, pois não tem amigos e sua mãe poderá arrumar um namorado agora que não tem mais filhos. Contudo, ao ir para o seu velório, ele vê como sua mãe, sua amiga, Keiko, e até seu rival Kuwabara estão desolados por sua morte. E o que coroa todo esse momento é quando o garoto, Masaru, que foi salvo por Yusuke, chega ao seu velório e agradece seu Oni-chan e pergunta à sua mãe por que Yusuke estava na caixa e pede para que sua mãe volte lá com ele para falar com Yusuke quando ele estiver acordado. Quero agradecer quando ele estiver acordado. Ele é muito divertido. Filho. Então, nosso herói entra em uma jornada para ressuscitar, pois ele precisa realmente provar que não é uma pessoa ruim e merece o milagre da ressurreição. Ele recebe do seu Koema, uma espécie de CEO do mundo espiritual, um ovo que vai absorver as energias das ações de Yusuke, e quando o ovo chocar, poderá ressuscitar. Mas, se suas ações forem más, sairá do ovo um monstro e vai devorar Yusuke. Yusuke, então, com seu jeitão descolado e corajoso, faz várias ações bondosas, mas sempre com a agressividade típica da sua personalidade. No capítulo O Menino e o Cão, Yusuke faz o garoto Shota, que era um fraco e recebia bullying de seus amigos da escola, se desapegar de seu cão de estimação, o Jiro, que estava velho e ia morrer logo.
Só não tinha morrido ainda com medo de deixar Shota, que era fraco e precisava dele. Yusuke fortaleceu Shota em um sonho, se mostrando como vilão, prendendo Jiro, e então faz o garoto lutar contra ele. Shota salva seu amigo e, por fim, vira um garoto forte, digno de ser respeitado pelos colegas de escola e não mais um fracote. No capítulo O Segundo Natal, Yusuke consegue demonstrar que ser valente e perigoso não tem nada a ver com não ser romântico ou não saber reconhecer o valor da presença feminina. Esse capítulo reforça a ideia que ser masculino e forte não tem nada a ver com ser cafajeste, e são os homens fracos e covardes os mais propensos para serem ruins com mulheres. Yusuke ajuda uma alma obstinada de uma garota que morreu sem ver seu namorado. Este, que na verdade era um cafajeste e manipulava a garota apenas por maldade. Yusuke dá uma lição no cafajeste no final do capítulo. O capítulo A Viagem Solitária tem como função o crescimento do protagonista, pois, ao observar um velho que ficou solitário, pois perdeu todos os seus parentes, Yusuke consegue entender ainda mais a importância da família e dos amigos, e, principalmente, das boas ações, pois um texugo com poderes metamorfos, como dizem nas lendas japonesas, é o foco dessa história. Esse texugo foi salvo pelo velho e o seu neto ainda em vida. E para consolar o velhinho antes de morrer, ele se transforma em seu neto e fica até a última hora com o velhinho, que vai para o outro mundo em paz. No capítulo A Promessa de um Homem, vemos como Kuwabara, o rival de Yusuke, é alguém tão valoroso quanto o nosso protagonista. E em uma disputa com um professor corrupto, ele protege seu amigo Okubo, que precisa de uma permissão da escola para trabalhar, porque ele não tem pai e é a única figura que está trazendo sustento para sua casa, pois sua mãe está adoentada e não consegue trabalhar devidamente. Aqui percebemos a diferença entre a figura de autoridade real, que é o professor Tanaka, com uma figura autoritária, o professor Akeshi, que tem uma ideia errada sobre os rapazes. E, ao invés de entender os jovens para aconselhá-los melhor, ele impõe condições terríveis que ele sabe que os jovens não vão conseguir atingir. No fim, com a ajuda de Yusuke, Kuwabara e seus amigos conseguem cumprir sua parte no acordo, mas Akeshi trapaceia. Contudo, é pego pelo professor Takanaka, que restabelece a justiça. Yusuke e Kuwabara, nesse ponto, passam de rivais para grandes amigos. No capítulo A Breve Ressurreição, o início, e no capítulo A Breve Ressurreição, fim, somos apresentados a delinquentes de verdade, homens que se deixam levar pela covardia e a tirania, e se sentem felizes em atormentar os mais fracos. Daisuke é um homem covarde e não tem escrúpulos em machucar homens mais fracos ou mulheres. A existência desse personagem é super importante para compreendermos que isso não é ser forte. Na verdade, é o oposto. Daisuke e sua gangue têm apenas o verniz da força, mas o que resume esse tipo de homem se chama covardia. E Yusuke, nesse capítulo, precisa voltar ao seu corpo para manter a energia vital sincronizada com a sua alma. E ficou se divertindo o dia inteiro, mas se depara com Keiko em apuros, pois Daisuke a levou para seu esconderijo. Por fim, Daisuke se mostra um homem fraco frente a um homem de verdade que tem força e agressividade e usa para o bem. Por sorte, Keiko não percebe naquele momento que foi salva por Yusuke, pois era proibido nesse momento que os dois falassem. Nós temos nos capítulos A Brincadeira Proibida, Amizade em Crise e A Mão Demoníaca histórias importantes que reforçam um dos pilares das obras shonen da revista Shonen Jump, que é a amizade, aspecto super importante na condição humana, e é um senso comum que homens têm mais amizades que as mulheres. Se isso é a verdade, não dá para saber, mas muitas mulheres relatam exatamente que homens parecem ter mais amigos verdadeiros que as mulheres. Nos capítulos O Requisito para Ser uma Namorada e Dentro das Chamas, temos mais uma vez Keiko empurrando Yusuke para atingir o seu potencial. Por conta de um incêndio clandestino, o corpo de Yusuke pode ser destruído pelo fogo e Keiko é a única que pode salvá-lo. Mas infelizmente é tarde demais e ela morrerá tentando resgatar o corpo de Yusuke. Mas tem uma possibilidade de salvar Keiko, e Koema avisa a Yusuke, mas tem condições. Yusuke nem quer ouvir as condições e aceita salvar a Keiko. Keiko! Mais uma vez, vemos que ser forte,
ser um monstro para um homem não tem nada a ver com ser uma pessoa má. Talvez os 2 capítulos mais importantes do mangá, antes de Yusuke ressuscitar, sejam os seguintes: meta, uma vitória, e o segredo é a coragem. Yusuke aqui, mais uma vez, serve de mentor, dessa vez para um amigo de infância que sonhava em ser um lutador de boxe, mas que era fraco e era motivo de chacota de todos. Vemos claramente como é importante não apenas ser forte, mas precisa agir quando necessário. Matsu tem seu corpo invadido por Yusuke quando estava levando uma surra, e por algumas questões, os dois ficaram dividindo o corpo de Matsuo. E este tem uma meta, que é ter uma vitória no boxe, mesmo sendo medroso e não conseguindo revidar, até mesmo nos treinos. Yusuke passa um sermão no fracote sobre força e coragem, e Matsuo percebe que estava errado e venceu a luta no fim. Mais uma vez neste capítulo, temos a presença de homens fracos, aqueles homens que acreditam que a força pela força é o que se deve buscar, que já foi provado que não é o suficiente. O homem precisa ser forte, agressivo, mas precisa aprender a controlar e principalmente precisa se sacrificar para proteger os mais fracos. Yusuke então revive e a história da obra vai para caminhos ainda mais interessantes, com a entrada de Kurama, Riei, Mestra Genkai e vilões como Toguro, Sensui, sem dizer no grande Lei Zen, ou Raizen para os mais jovens. Contudo, esses 2 primeiros volumes que analisamos neste vídeo são mais que suficiente para entendermos como a masculinidade é resgatada nessa obra, e nós homens podemos aprender muito com Yusuke Urameshi. Meus queridos heróis, não esquece de deixar o like e comentar. Muito obrigado a você que ficou até agora, e não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.